Graça e paz, amados irmãos, bem-vindo ao nosso devocional para abençoar o seu dia. Eu declaro que o Deus eterno, aquele que te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te designou, diz a Bíblia, para te dar a paz. Os pensamentos dele são pensamentos de paz, para te dar um fim desejado. Deus é eternamente bom. Desculpe a voz. Deus é maravilhoso. Não podemos dimensionar Deus, não podemos definir Deus com os nossos pensamentos. Ele está além de todas e qualquer proporções que possamos compará-lo. O salmista comparava Deus com as coisas grandiosas da terra, mas Deus é superior a tudo isso, porque Ele é Deus, amém? Ele é poderoso e Ele escolheu você para abençoá-lo. Ele escolheu a sua casa para salvar você. Ele escolheu você e a sua descendência para habitarem nos céus com Ele por toda a eternidade. A Ele seja o louvor. Ele é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? Tudo que há em você, bendiga o santo nome de Deus. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. E é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Não importa o tamanho do pecado, não importa a gravidade da enfermidade, o Senhor, Ele liberta você de todo mal. Louvado seja o Senhor, amém? Aleluia, nós estamos na nossa série de Salmos. Louvado seja Deus, e hoje o Salmo 96, amém? Ontem foi muito boa a palavra, o Salmo acalentou os nossos corações de toda agitação. E hoje o Salmo é um Salmo também de louvor ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Então vamos ao Salmo enquanto compartilhamos a palavra de Deus. Cantai ao Senhor, diz, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Amém. Eu me lembro de uma canção muito antiga que refletia esse salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor. Amém? Talvez os mais antigos aí devem lembrar deste cântico, um salmo lindo, amém? Onde somos também convidados a tributar a Deus a glória devida ao seu nome, a sua majestade, toda a terra, tudo que tem fôlego, bendiga o nome do Senhor. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolo. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Aleluia. Você é o santuário de Deus, não se esqueça disso. Então o Senhor te reveste de glória, de majestade, de realeza, e Ele te traz formosura. Formosura é a beleza de Cristo, a santidade de Cristo. Aleluia. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque venha julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia, amém? Louvado seja Deus, aleluia.
É um salmo então de louvor ao Senhor, amém? De grande gratidão por aquilo que Ele tem feito. É o anúncio das suas maravilhas, contemplando toda a criação de Deus. E eu gostaria de falar daquilo que eu diria que é a essência dos salmos, o louvor a Deus, amém? O bendizer ao Senhor. Quando nada mais funcionou na sua vida, experimente louvar a Deus. Quando você já orou, você já jejuou, você já batalhou, você já perseverou e nada aconteceu ainda, procure louvar a Deus. A Bíblia diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse a condição do seu próprio corpo, ele se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. Dar glórias a Deus é reconhecê-lo. Glórias significa doxa no grego, o reconhecimento sobre, a opinião que você emite sobre Deus. Abraão, ele estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E por isso, quando a sua fé pareceu enfraquecer, e muitas vezes parece que a nossa fé não está produzindo resultados, ele dava glórias a Deus. Existe realmente uma chave na expressão do louvor a Deus. O louvor, ele é a maior arma espiritual. Nós vemos isso em várias porções da palavra de Deus. Judá, a tribo chamada tribo do louvor, era a primeira tribo a sair em qualquer embate contra as nações. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, você deveria louvar a Deus. Antes de tomar decisões, louve a Deus. Quando você louve a Deus, você traz presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E o louvor é uma expressão do Espírito. Quando você ora no Espírito, Paulo diz que você dá bem graças a Deus. Então, sempre que você ora no Espírito, você está também louvando a Deus. Em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que eles falaram nas línguas das nações da terra, e aquelas nações ouviram eles cantando e louvando a Deus. Eles estavam anunciando as grandezas de Deus. Então veja, a primeira manifestação do Espírito Santo, com o poder do alto, trazendo dom de línguas, enchendo os discípulos dele, ele falou, o Espírito Santo, engrandecendo a Deus. Isso coloca o louvor, a exaltação a Deus, numa posição muito elevada na vida espiritual. Deus não é necessitado de louvor. Nós não louvamos a Deus para o benefício dele. Nós louvamos a Deus porque louvar a Deus faz parte da comunhão com Deus. O meu espírito tem sede de Deus. O meu espírito busca a Deus. E a maneira de contactar a Deus em espírito é através do louvor. Por isso que Jesus disse que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é o ato da adoração em si, mas é o adorador. Deus está interessado no adorador. Ele está interessado em você. Amém? Bem, e o louvor então, ele é tão poderoso que ele acelera milagres na nossa vida. Acelera milagres. O natural do homem não é louvar. Nós não nascemos com a expressão natural de louvar. O natural do homem é murmurar, é reclamar. A primeira manifestação da carne se chama murmuração. Reclamar. Hoje o dia está cinzento. Hoje está chovendo. Hoje o sol não saiu. Hoje meus planos foram desfeitos. Nada aconteceu. Puxa vida, e agora como vai ser? Nós, normalmente, por causa da natureza caída, reclamamos da vida, murmuramos da vida. Mas você não é deste mundo. Você é um ser espiritual. Você tem a natureza de Deus e Deus nunca murmura. Deus apenas bendiz. Deus é abençoador. No Novo Testamento, a palavra louvor e bênção é a mesma palavra. Isso significa que quando você está louvando, você está abençoando. E quando você está abençoando, esse tem o efeito do bumerangue. O louvor tem o efeito do bumerangue. Você lança bênção e recebe bênção. Provérbios
Eu vou ler um provérbio para você, 11:25, diz assim na parte B: e o que regar também será regado. Esse é o princípio da bênção. Quando você rega, você será regado. Quando você dá, você também recebe. Amém? Então, libere louvor, libere palavras de louvor, porque o louvor deve sempre estar nos seus lábios. Davi, por todos os salmos, nos ensinou a louvar a Deus. Lembre-se que a chave de Davi é louvar a Deus em meio à dor, louvar a Deus em meio ao caos, às dificuldades da vida. Quando Davi se reuniu com aqueles 400 homens na caverna de Adulão, a caverna por si só já é uma expressão, né, de impossibilidade na vida, de depressão, de fugir de todas as coisas, é um ponto de fuga. Mas lá apareceram 400 homens endividados, amargurados de espírito, homens rejeitados, e Davi os ensinou a serem matadores de gigantes. Como ele fez isso? Ele escreveu o Salmo 34, e no Salmo 34 você lê as palavras de Davi dizendo: bendizei ao Senhor comigo, eu bendirei ao Senhor, todos a uma só voz, bendigam o nome do Senhor comigo. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu vou repetir essa máxima para você. Quando nada mais tem funcionado na sua vida, experimente louvar. Se você já orou, já clamou, já fez de tudo, apenas louve a Deus. Louve-o, reconhecendo a sua palavra, a sua fidelidade, a sua bondade. Amém? Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Em tudo. E aos Efésios, capítulo 5, verso 20, ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nos chama a dar graças em tudo e por tudo. Amém? Bem, você não vai dar graças porque o diabo está matando pessoas, está colocando enfermidades sobre outros. Você vai dar graças porque Deus é poderoso para salvar você. Você vai dar graças porque existe uma promessa a teu respeito. Você vai dar graças porque sabe que Ele, o Senhor que está sentado no trono, cuida de você. Você não dá graça pelas coisas ruins, você dá graças porque você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. E você pode confiar, porque por certo o Senhor se levantará ao teu favor. Amém? Bem, a Bíblia é cheia então de expressões de louvor, de gratidão a Deus. Você nunca vai encontrar Paulo murmurando, não vai encontrar os vencedores de Deus murmurando, o Senhor Jesus murmurando, mas eles sempre davam graças a Deus. Em Hebreus diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Existe um sacrifício de louvor. Quando a dor, quando problemas aparecem na sua vida e você louva a Deus, essa é para mim a maior expressão da fé. Quando você bendiz, quando o natural é reclamar, é maldizer, é enfatizar os problemas, mas aqueles que veem o Senhor no Espírito, eles louvam a Deus, eles dão graças a Deus. E eu gosto da canção Sou Feliz com Jesus. Não sei se você lembra dela, eu anotei para você aqui. Ela diz assim: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Não vou usar aqui subir muito, que a voz não vai ajudar. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações,
Certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor. Mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda espero do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com salvos por Cristo Jesus. Essa canção foi escrita por Horatio Gates Spafford em 1870, quando ele perdeu 4 filhas numa colisão de navios. Somente a esposa dele sobreviveu e, ao chegar ao destino, escreveu-lhe uma carta. E ele pegou um navio e foi até o ponto onde os navios colidiram e houve um naufrágio e suas 4 filhas morreram. Lá, naquele lugar, nesse ponto de dor, ele compôs essa canção, que era feliz com Jesus. Amém? Você pode ser feliz completamente, porque em Cristo Jesus não existe desesperança. Nada é o fim. Não existe um fim de destruição para aqueles que esperam no Senhor. Não existe nem a morte. Eu sei que a morte é dolorosa para quem fica, para quem vai é lucro. Paulo diz que o desejo dele era partir, estar com Cristo. E quando em Apocalipse a noiva diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, essa expressão é, vem Senhor Jesus. Há um clamor pela vinda do Senhor nos nossos corações. Há um clamor pela salvação do Senhor na terra. E que todas as coisas sejam consumadas e que tudo deste mundo passe. E o Senhor nos dê novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Há uma viva esperança para nós. Então você não precisa entrar em desespero, mas pode receber o consolo do Espírito. Mesmo na sua solidão, você pode receber o conselho, a sabedoria e o conforto do Espírito Santo para guiar você nessa terra. Amém? O Senhor vai produzir alegria no seu coração. O Senhor vai te dar muitas colheitas de alegria, muitas pessoas, muitas famílias, muitos irmãos. Irmãos, eles são para nós um motivo de alegria, de felicidade. Amém? Bem, louve o Senhor, porque o louvor, ele manifesta a glória de Deus. A Bíblia mostra na ocasião de Josafá, quando houve um grande cerco sobre a cidade, e Josafá estava desesperado. Ele estava desesperado, todo o povo ficou desesperado, e eles buscaram o Senhor com oração, jejum. De repente, o Espírito Santo de Deus veio sobre um homem chamado Jaaziel. Mas é interessante, porque quando Deus narra que o Espírito Santo veio sobre Jaaziel, e ele profetiza que aquela luta não seria de Josafá, mas eles deveriam descansar e ver o livramento do Senhor, a Bíblia menciona a genealogia desse homem, desconhecido até então. Mas a Bíblia diz que ele era filho de tal pessoa, de tal pessoa, de tal pessoa. E eu fiz uma pesquisa no significado dos nomes, porque certamente há algo aí quando a Bíblia faz uma ênfase numa genealogia, num contexto que aparentemente não tem nada a ver. É aí que tem tudo a ver. Bem, o nome dele, Jaaziel, significa contemplado por Deus. Veja, então Deus vê a sua situação. Ele era filho de Zacarias, que significa Jeová se lembra. Então Deus não esquece de nenhuma promessa e nem de você. E esse Zacarias era filho de Benaía, que significa Jeová edificou, ou Jeová está edificando, que era filho de Jeiel, que significa Deus varre embora, ou lança fora, que era filho de Matanias, que significa presente de Jeová, ou seja, Deus lhe dá tudo de graça, amém? Sem comprar coisa alguma. Que era filho do grande músico Asaf.
Então, Asaf é o originador, é uma expressão de louvor na Bíblia para nós, o nome de Asaf, que significa Deus ajuntou. Deus é o originador de tudo. Então, se nós juntarmos todos esses nomes e unirmos numa frase, significa mais ou menos assim, eu escrevi para você. Deus, o originador de tudo, reuniu todas as coisas para lhe dar tudo o que for necessário. Ele lança para bem longe os seus pecados e destrói os seus inimigos. Ele está edificando sua vida, tudo coopera para o seu bem. Ele não se esquece de você, jamais, e nem das promessas feitas para você. Ele está contemplando a sua situação agora e virá em seu favor. Aleluia. Amém? E virá em seu favor. Bem, essa é a palavra profética do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu? Josafá ordenou que músicos estivessem à frente do exército. E eles, pela fé nessa palavra, nos profetas de Deus, eles saíram e começaram a louvar a Deus. Eles não cantaram, o Senhor é o Deus da guerra. Talvez nós cantássemos que ruja o leão, que a terra estremeça, ou o Senhor dos exércitos está conosco. Não, eles cantaram, rendei graças ao Senhor, porque a sua bondade, favor, dura para sempre. Aleluia, amém? E quando você busca na palavra de Deus essa expressão de louvor, você vai ver que ela ocorre em vários momentos significativos quando se louva a bondade de Deus. Ela ocorreu quando Davi trouxe a arca da presença para o tabernáculo de Davi. Ela ocorreu quando o templo de Salomão foi concluído. Ela ocorreu nas batalhas de Josafá e de Judá. Ela também ocorreu no lançamento dos fundamentos do templo nos dias de Esdras, quando houve uma restauração do templo após o cativeiro babilônico. Aleluia, amém? Então veja que eles apenas louvaram a bondade de Deus. Por quê? Porque existe um poder quando você louva a bondade de Deus, que você reconhece que ela dura para sempre, independentemente dos acontecimentos ao seu redor ou da sua vida. E isso vai produzir livramento, milagre na sua vida. Foi isso que aconteceu com Josafá. Amém? Josafá, então, começou a louvar o Senhor com os músicos. E a Bíblia diz que Deus desbaratou o exército. O vale, que seria um vale de decisão, de batalha, se transformou num vale de despojo. Eles ficaram 3 dias pegando despojo da guerra, sem lutar. Eu quero declarar sobre esse dia, em nome de Jesus, que o louvor esteja nos seus lábios, que o Espírito Santo te incite a louvar a Deus, te dê um novo cântico nos lábios, te dê as expressões de louvor no Espírito que atraem o poder de Deus. Que o Espírito Santo te envolva com a glória, a majestade e a bondade, e você seja revestido da força do alto. Que você rompa todas as cadeias de tristeza, de pensamentos melancólicos e tristes, e você louve ao Senhor, porque quando você louvar ao Senhor, a vida que é em você há de se manifestar, e o trono vai ser atraído. E onde o trono de Deus aparece, não existe exército inimigo. Não existem cadeias que não sejam quebradas. Não existe tempestades que não sejam silenciadas. Em nome de Jesus, seja assim sobre essa sexta-feira. Amém. Olhe para o alto, louve aquele que está sentado no trono. Veja a natureza e bendiga o nome daquele que está sentado no trono, porque ele é bom e a sua bondade, a sua graça, ela dura para todos sempre. Amém? Louvado seja Deus. Abraço carinhoso a todos vocês, Fabiano, Rafael, Clécia, Priscila, Rosângela, professor Dilneia, Alana,
Amém. Danielson, em nome de Jesus. Dia na alegria do Senhor. Amém. Alegre-se no Senhor. Louve-o com todo o seu coração. Também compartilhe. Não deixe de compartilhar a live, de dar uma curtida. Em nome de Jesus. Até terça-feira, na graça do Senhor, se o Senhor assim o permitir. Amém. Tchau, tchau.